O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. Lido por Paula Poliana. Capítulo 7. As Leis de Economia de Carícias. Parte 3. Ouvi uma experiência muito interessante, a qual não tenho a lembrança se foi contada por um professor americano ou se li em um livro. Fato verídico ou não, vou contá-lo assim mesmo. Trata-se de um jovem que estava em coma havia muito tempo. Todos entendiam que a melhor coisa a se fazer era desligar os aparelhos e deixá-lo descansar de vez. Somente sua mãe não concordava com isso, mas com o tempo foi convencida. Ao se despedir do filho, disse que apesar de estar agindo assim, declarou bem juntinho ao seu ouvido que queria que ele fosse com a certeza de que ela o amava muito. No mesmo instante, aquele jovem abriu os olhos e pouco tempo depois estava novamente no convívio de sua família. Eu creio que isso seja possível. Interessante que o toque não necessariamente precisa ser algo físico. Na prática da capelania, sempre gostei de orar com imposição de mãos. Além de ser uma orientação bíblica, ao impor as mãos sobre alguém, parece que estamos aumentando a nossa ação sobre ela. Uma determinada religião oriental possui tal prática. Eles ficam com uma das mãos estendida em direção à pessoa que está precisando, entendendo que isso gerará uma energia positiva para ela. No fundo, eu creio que o que acontece é realmente isso. Só o fato de a pessoa estar sendo atendida já indica que está recebendo carícias por ser notada. Neste mundo, em que poucos são os que dispensam tempo para estar com os outros, tal atitude é de muito grande valor. No meu primeiro ano de seminário, tive de realizar uma monografia. Meu professor, ao lhe perguntar sobre que assunto deveria escrever, disse-me que deveria procurar algo que me intrigasse e que me causasse certa dúvida. Nesse período, eu era bancário e algo que me intrigava era uma jovem que atuava como caixa, assim como eu. Ela ajudava o quanto podia, ou seja, dava muitas carícias, tanto condicionais quanto incondicionais. Ao saber de sua religião, entendi um pouco melhor. Ela era espírita kardecista e aquilo realmente me intrigou. Fui então conhecer. Li vários livros sobre Allan Kardec. Fui à Federação Espírita Brasileira. Fiz várias entrevistas com médiuns e fui assistir à sessão espírita. Em determinado momento da reunião, chamaram as pessoas que queriam receber os passes e logo em seguida os médiuns tomaram os seus lugares para ministrar os passes. Eles então circulavam as mãos em volta das pessoas. Vale ressaltar que sem qualquer forma de expressão sexual ou algo parecido. Enquanto tais pessoas estão no grupo, antes de levantarem e se encaminharem à mesa a fim de receberem os passes, são desconhecidas, mas quando chamadas são qualificadas e reconhecidas, recebendo, portanto, carícias. Qualquer atitude que coloque uma pessoa em destaque é uma forma de reconhecimento, portanto, uma expressão de carícia. Logo após se sentarem, os médiuns dão o passe conforme já descrevi acima. Em uma das minhas visitas ao hospital, orei com imposição de mãos por uma senhora que estava acompanhada por uma de suas filhas. Posteriormente, recebi da outra filha o agradecimento pelo passe que dera em sua mãe. Precisei, então, esclarecer que eu havia feito uma oração, conforme orientação dos princípios bíblicos, isto é, com imposição de mãos. Percebe como pequenos gestos, por vezes despercebidos por muitos de nós, são essenciais e profundamente capazes de alimentar uma alma faminta? Vamos falar um pouco sobre um personagem importante da Bíblia, Davi.
Sabemos de sua afetividade por Jonatas, filho de Saul. Alguns chegam a pensar que ambos tinham relações homossexuais, simplesmente pelo fato de serem amigos íntimos. Não quer dizer que eram pessoas com tal comportamento. Porém, depois de algum tempo da morte de Jonatas, seu amigo, o rei Davi procurou saber se havia alguma pessoa da casa de Saul ainda vivo para que pudesse lhe fazer bem, ou seja, dar-lhe carícias. Como é possível perceber, Davi não parecia ser uma pessoa que obedecia à lei de economia de carícias. No lei de 2 Samuel 9:1 está escrito: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? Um de seus servos então lhe respondeu que um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, ainda vivia. Mefibosete era uma pessoa com deficiência física nos pés. Talvez não esteja cometendo erro algum em imaginar que ele estava esquecido, com poucas carícias, pelo menos comparadas às que seu avô e seu pai receberam. Ele era descendente de um rei e não estava usufruindo de tais privilégios. Davi conseguiu fazer com que o encontrassem e o colocassem à sua frente. O versículo 7 afirma: Não temas, porque de certo usarei contigo da beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Aquele homem, esquecido pela gentileza do rei, passou a comer à sua mesa, além de ter toda a riqueza de seu avô restituída a ele. E Davi ainda deu ordens para que Mefibosete fosse servido por um grupo de pessoas para sempre. Carícias entre os cônjuges. Ao pregar ou fazer palestras para as famílias, usei várias vezes o texto de Colossenses 3:18-21. Os 2 primeiros versículos dizem o seguinte: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Já que citei Davi, não poderia deixar de citar também seu filho Salomão. Quanto a este, quero abordar brevemente a questão do relacionamento entre homem e mulher, mais especificamente os cônjuges. Veja no capítulo 6, versículos 8 e 9, a carícia que Salomão dá à sua amada. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Não posso prosseguir com esse assunto, pois é um dos temas que pretendo aprofundar também no outro livro. Carícias entre pais e filhos. A passagem descrita em Colossenses 3, de 20 a 21, faz referência ao relacionamento entre pais e filhos e diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Lembro-me de uma situação bastante desagradável que assisti quando o capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. Um senhor fora internado logo após receber um tapa no rosto de seu próprio filho. Lá, ele morreu. Sinceramente, não gostaria de estar na pele desse filho, pois outro mandamento expresso em Êxodo 20:12 afirma: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não sei em que princípios esse filho agressor fora criado, todavia não é preciso ter boa criação para evitar dar um tapa no rosto do pai. Mas caso tenha dentro de si os princípios de obediência, é possível que tenha de lidar com um sentimento de culpa, pois vale lembrar que geralmente o juiz está dentro da própria pessoa. Quando minha filhinha era apenas bebê, criei uma música para ela dormir,
E a letra é a seguinte: Papai do céu ama Ana Paula, amém. Jesus Cristo ama Ana Paula, amém. O Espírito Santo ama Ana Paula, amém. O papai ama Ana Paula, amém. A mamãe ama Ana Paula, amém. Dessa forma, prosseguia cantando e citando os nomes de todas as pessoas da nossa família, citando os nomes dos avós, dos tios e dos primos. E assim ela dormia nos meus braços. Pease cita Prescott como um pioneiro no estudo da relação educação-violência, em que chega ao seguinte resultado: nas sociedades em que não há o hábito de acariciar as crianças, estão os mais altos índices de adultos violentos. As que crescem cercadas de carinho geralmente se tornam pessoas melhores, mais saudáveis e felizes. Que tal realizar essa experiência com seu filho ou filha? Antes de encerrar essa parte, quero que pense no que pode fazer para que você ou outra pessoa retenha as carícias. Também desejo que considere que uma dessas coisas que tenho percebido, principalmente nos consultórios, é a mágoa. Esta fica guardada e, enquanto não resolvida, pode fazer com que você não dê e nem receba o afeto de outra pessoa. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Romanos 15, 7.